E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo rapidinho, só mostrando aqui como que seria o processo de deploy de um blog que eu tenho, tá? Hoje em dia ele tá hospedado na Vercel, só que eu queria mudar isso faz tempo já, porque eu tenho uma VPS, não tem motivo pra eu não levar ele pra lá. Eu só não arrumei um tempo pra fazer isso e agora de manhã eu tô com um tempinho, então eu vou aproveitar pra fazer isso e trazer aqui com vocês como que eu vou fazer o processo inteiro, tá? Já com HTTPS, tudo certo. Então eu vou abrir aqui o navegador só pra mostrar, esse aqui. Tem outros artigos ainda que falta eu dar push aqui pra ele, mas basicamente é uma página extremamente simples feita no Framework Astro, que só tem aqui os meus posts, assim, de uma maneira mais simples possível. É um app bem fácil relativamente de fazer isso, então eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, o primeiro passo aqui vai ser eu entrar na minha pasta de repos aqui e simplesmente dar clone nesse blog, tá? Ele tá lá no GitHub, beleza? E abrir ele aqui no VS Code. Tranquilo? Então aqui tá o repositório, tá? A estrutura dele é extremamente simples. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. É só um blog em Astro mesmo, feito do jeito mais simples possível. E a gente tem alguns comandos aqui que a gente pode rodar para conseguir buildar isso aqui pra gente fazer deploy, tá? Então só pra gente testar aqui, eu vou utilizar o pnpm build, só pra gente rodar aquilo ali. É interessante instalar as dependências primeiro, né? Vamos buildar aqui o projeto. Beleza? Então ele criou um dist aqui com os index.html, tudo certo. Beleza. Então eu vou fechar isso aqui e a gente vai começar a dockerizar essa aplicação aqui, tá? A gente vai criar um Dockerfile para ela e um Docker Compose, que é a maneira como eu gosto de fazer deploy dos meus projetos. Então, a gente vai criar um Dockerfile aqui. Primeiro, pensando no que a gente precisa para rodar isso aqui. Então, a gente vai puxar aqui do Node a versão 24 Alpine. Então, eu quero o Node versão 24, só que é uma imagem reduzida, né, para diminuir o tamanho. Vou chamar isso aqui da nossa base, beleza? Vou colocar o nosso workdir aqui no app, exatamente, /app. E eu vou, muito importante, eu estou utilizando pnpm para esse projeto aqui e a gente precisa habilitar isso nessa imagem. Então a gente precisa rodar um corepack enable e a gente precisa definir algumas variáveis de ambiente do pnpm. Então, primeiro de tudo, pnpm home igual a /pnpm e a gente precisa do path exatamente assim como ele definiu, beleza? Então, basicamente isso aqui é a nossa base do nosso projeto. Agora eu vou criar uma nova stage, né, chamada from base as build, que vai ser onde a gente vai buildar nosso projeto. Para a gente buildar, a gente precisa das dependências e a gente precisa só gerar a pasta .dist, né? Então, o primeiro passo de tudo, antes, na verdade, de buildar, eu vou já copiar aqui o nosso package.json e o pnpmlock.yaml para o nosso projeto, beleza? O pnpmlock tá aqui e o package.json tá aqui. A gente precisa disso aqui para instalar as dependências. Após copiar isso aqui, eu vou rodar um pnpm install. Só que é importante a gente rodar com cache, tá? Então, eu peguei esse comando aqui com cache da documentação do pnpm, que ele simplesmente vai pegar aqui, vai montar um cachezinho pra gente com o ID do pnpm dessas dependências aqui, para caso a gente precise rodar isso aqui de novo, ele não fique tendo que buscar, né, já esteja cacheado. Também porque às vezes a gente pode adicionar outras stages aqui que vão utilizar essas mesmas dependências, tá? Então a gente vai rodar isso aqui. Agora a gente pode copiar o source code. Se eu rodar isso aqui, ele vai copiar todos os arquivos do projeto. Eu não quero isso, eu quero copiar só o que me interessa. Então eu vou criar um docker ignore aqui, só pra gente ignorar algumas coisas. Só o node modules, qualquer arquivo .md, então por exemplo readme.md, e o dist, porque a gente vai buildar dentro do Docker, a gente não quer copiar essa pasta junto. Então, beleza, a gente está copiando tudo. Agora, é interessante a gente já rodar o pnpm build. Por que pnpm build? É aquele comando que a gente rodou antes, certo? Para gerar a pasta dist. Então, é basicamente isso aqui que a gente vai fazer nesse estágio. Depois disso, a gente já pode fazer o estágio de produção. O estágio de produção, como ele vai simplesmente gerar vários HTML, a gente precisa de um web server para servir isso. E é interessante a gente utilizar o Nginx, que é o padrão na indústria praticamente, né? A gente está utilizando agora uma imagem de tamanho reduzido do Nginx para produção e a gente vai puxar algumas coisas da etapa lá de build. Então, primeiro de tudo, a gente vai copiar from build justamente a pasta dist, certo? Então, /app, que é o nosso workdir, tá? Então, ele buildou aqui dentro de /app, /dist, e a gente vai trazer para o nosso user share nginx HTML, beleza? Vamos expor a porta do Nginx, padrão que é 80, e é o que a gente quer mesmo. E exatamente esse comando aqui, só que a gente vai colocar como entry point, que a gente não vai querer rodar nada nesse container. E vamos aproveitar e já definir aqui a configuração do Nginx. Eu não sou o cara do Nginx, tá? Mas eu sou um cara muito bom para seguir documentação. Vamos colocar isso aqui tela cheia e vamos pesquisar aqui deploy. Aqui, ó, já estava no meu histórico. Nginx. Beleza, então ele basicamente tem aqui um exemplo de uma Dockerfile e ele tem um nginx.conf que a gente pode simplesmente roubar totalmente e não tem problema algum. Então vamos colocar aqui na nossa root, o nginx.conf.
Beleza? Vamos colar aqui a configuração padrão do Astro. A diferença é que a gente vai utilizar a porta 80, que é a porta padrão, né? Então a gente precisa agora copiar a configuração do Nginx para a gente não utilizar a padrão, né? Lá pro etc nginx.conf, exatamente como o Copilot sugeriu. A gente precisa copiar essa configuração aqui no estágio separado, porque esse estágio de prod aqui, ele não copia nada, tá? Ele só roda o build se o build já tiver cacheado e pronto. Então a gente precisa fazer essa etapa aqui sempre, beleza? A gente pode buildar essa imagem. Para ficar mais fácil, já que eu já vou fazer isso no deploy mesmo, eu já vou definir um Docker Compose aqui. De novo, se você não entende muito bem sobre isso, basicamente eu só estou definindo o serviço do meu blog aqui. Eu vou buildar utilizando o Dockerfile que está aqui nessa pasta. Aliás, vou passar isso aqui como contexto, tá? Nessa pasta aqui. E o target é prod, porque eu quero buildar essa etapa de prod aqui, beleza? Ok? Aqui eu vou expor a porta, só pra gente testar localmente primeiro. Eu vou expor a porta, pode ser 333, como a porta 80, interna do nosso container. E, cara, é basicamente isso aqui. Vou só colocar aqui o nome do container pra ser blog, pra não me confundir na hora que a gente levar lá pra VPS. E agora, se a gente abrir aqui o nosso terminal e rodar um Docker Compose up build, ele vai passar pelo todo o processo do nosso Dockerfile, né? Pode ver que o que já estava cacheado, que eu estava testando antes, ele já até passou direto. Então ele vai criar aqui o container e ele vai dar attach, beleza? Lá no Nginx. Eu vou apertar D aqui para dar detach do container, não ficar o terminal preso. E eu vou abrir aqui o navegador e a gente vai utilizar o endereço aqui do localhost 333, que é onde a gente colocou a nossa porta, beleza? Então vamos lá, localhost 333 e já está aqui up, tá? A gente já consegue acessar, conseguimos clicar nos links, ser redirecionados tranquilamente, não tá com problema nenhum. Então, beleza. Isso aqui já funcionou localmente, ok? Agora, a gente precisa levar isso aqui lá para o nosso VPS. Então, primeiro de tudo, eu vou adicionar isso aqui no repositório. Vou adicionar aqui como, sei lá, não é build, na verdade, né? Vou só adicionar como fit mesmo, mas provavelmente tem uma conventional commit melhor para isso. Dockerize app, pode ser. E daí eu vou dar um push lá para o nosso branch de development, certo? Beleza, isso aqui tá bacana. Agora, a gente precisa trazer isso aqui lá para VPS e fazer um teste, ok? Então, a minha VPS, ela tá no endereço doc.caioperlin.dev, mas é importante a gente lembrar que eu quero que isso aqui seja acessível com o domínio blog.caioperlin.dev e pub.caioperlin.dev, que é o nome do blog, certo? Então o que eu vou ter que fazer primeiro é tirar o projeto lá da Vercel e abrir as configurações de DNS do meu domínio e alterar isso, né? Porque atualmente está apontando lá para Vercel. Então vamos fazer isso aqui no navegador, beleza? Vou abrir aqui o navegador de novo e a gente pode abrir aqui o dashboard da Cloudflare, que é onde está o meu domínio, e a gente já pode ir abrindo também a Vercel para eu tirar esse projeto de lá. Beleza, aqui na Cloudflare já tem o nosso domínio, eu posso entrar aqui nas configurações dele, e a gente tem a configuração de DNS Records, e aqui a gente tem todos os records que eu tenho adicionados, tá? Então eu vou remover o blog e o IP que tem agora, que está apontando lá para Vercel, né? Eu vou trocar isso aqui para apontar lá para minha VPS, e o IP dela está exatamente aqui. Então eu posso simplesmente editar aqui, trocar ao invés de CNAME para 1A, pub, levar para esse IP. DNS only só porque eu quero configurar o HTTPS a nível da VPS, tá? Vou salvar isso aqui. Beleza, já foi um dos registros. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro, que é o do blog. E aqui o IP. Beleza? Então eu vou vir aqui no Vercel, vou só tirar o projeto daqui, só porque não tem motivo para ele ficar aqui se eu não estou utilizando ele, né? E agora, pessoal, eu posso simplesmente acessar a minha VPS aqui. S é um alias para SSH, tá? Só mostrando aqui. Então eu vou utilizar SSH doc, que é o alias que eu tenho aqui, né, na minha configuração do SSH, para a gente entrar no servidor. Então estou aqui na minha VPS, tenho uma pasta aqui que é de outro projeto, e eu vou criar agora, vou clonar, aliás, o nosso projeto lá do GitHub, tá? Então github.com, caiohperlin/blog. Aqui, se a gente dá um ls, pode ver que ele já tá com o Docker Compose aqui. E se a gente subir esse serviço aqui agora, por exemplo, vou dar um Docker Compose up nele aqui. Exatamente a mesma coisa. Não é ideal a gente ficar buildando na VPS, tá? Mas como é pra ser um vídeo rápido, etc, eu vou deixar passar dessa vez. Beleza, ele terminou de buildar aqui, já subiu o container. Só mostrar pra vocês. Se eu pegar aqui e tentar acessar no navegador, eu vou só mostrar aqui com o IP da nossa VPS, tá? Enquanto isso aqui não propaga, eu posso abrir aqui ele e colocar a porta 3333
Dá um Enter aqui e pode ver que ele abriu o nosso blog, porque ele tá rodando lá no nosso VPS, certo? Se eu clicar aqui, eu consigo navegar nele tranquilo. Só que a gente não quer isso, né? A gente quer colocar o domínio e a gente quer um HTTPS aqui, porque atualmente a gente tá no HTTP. Então, como que eu posso corrigir isso? A gente pode utilizar um proxy reverso como Traffic. A gente até poderia usar o Nginx, como a gente já tá utilizando, né? Mas eu gosto de utilizar o Traffic, então eu vou utilizar ele. Então, para fazer isso, eu vou só criar aqui uma pasta exclusiva pro Traffic, não nesse projeto, criar um novo projeto, como se fosse, né? Deixar o nosso terminal aqui nessa outra guia. Vou fechar isso aqui que eu não preciso mais. Vou entrar aqui no nosso repos e vou criar um repo Traffic, beleza? Aqui eu vou dar um touch Docker Compose. Basicamente a gente só vai ter um Docker Compose aqui, tá? Então, code ponto. A gente pode criar aqui um services. A gente quer um Traffic. A gente vai utilizar a imagem Traffic V3. Essa parte do Traffic tem uma documentação bem pesada, então eu não vou conseguir explicar tudo, porque é bastante coisa para estudar, mas eu vou digitar que os comandos já são mais conhecidos e todos os comandos eu vou tentar dar uma explicadinha, os forem relevantes, né? Então, basicamente aqui a gente está expondo uma API do Traffic, que ele tem um dashboard, tá? Na porta 8080, a gente está falando que a gente vai utilizar o Docker, a gente está passando que a rede que a gente vai utilizar no Docker é a rede Traffic, e a gente está falando aqui que nenhum projeto Docker deve ser exposto por default, beleza? A minha VPS já tem um firewall configurado, tá? Então não vou entrar nesse mérito aqui. Então essas aqui são as outras configurações que eu vou utilizar. Então a gente precisa do Entry Point 443, que é a porta do HTTPS, tá? A gente está utilizando aqui um Let's Encrypt para fazer o TLS Challenge e ter certeza que o nosso projeto vai funcionar com o HTTPS. E eu estou falando aqui que quando a gente bater na porta 80 de qualquer projeto, ele vai redirecionar para o HTTPS. Então é a mesma coisa quando você tenta abrir um site com HTTP, ele já redireciona automaticamente. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Eu preciso de algumas portas aqui para esse setup funcionar. Eu preciso da porta 80, porque a gente quer receber a gente quer que essas requisições do 80 passem pelo Traffic. A gente quer a porta 443, porque a gente quer acesso ao HTTPS, e a gente quer 8080 por conta da dashboard que a gente tem, né, do Traffic. E a gente vai passar aqui os volumes, tá? A gente precisa do socket do Docker pro Traffic ficar vigiando, né, para caso tenha algum projeto novo. E a gente precisa de um volume do Traffic Let's Encrypt, pode ser assim, para manter os nossos arquivos do Let's Encrypt, certo? Do HTTPS. Basicamente isso. Então eu vou definir aqui networks traffic também, porque é a network que a gente colocou aqui para funcionar. E agora basta a gente definir os volumes que a gente vai usar, que é o traffic let's encrypt, basicamente, e a network que a gente vai usar, que é a traffic. E vamos forçar o nome dela a ser só traffic, só para ter certeza, beleza? Porque senão ele pega outro nome, né? Então esse aqui é o nosso serviço do Traffic, acho que assim já vai ficar legal. E agora a gente precisa abrir de novo o nosso repositório, então vou dar um add folder to workspace aqui. A gente precisa abrir o nosso blog de novo e adicionar algumas configurações do Docker Compose dele, tá? A gente precisa adicionar algumas labels aqui. Então, primeiro, Traffic Enable, porque se vocês se lembram aqui no Docker Compose do Traffic, a gente está desabilitando por padrão, tá? Então, a gente tem que habilitar. A gente tem que puxar aqui os domínios que a gente vai utilizar ainda, certo? Então, o Traffic vai basicamente ver, pô, bateu no IP, bateu na porta certa, que domínio que é? Se for blog.kuiperlin.dev ou pub.kuiperlin.dev, ele vai saber que é para esse serviço aqui. Selecionar aqui os entry points HTTPS e o Search Resolver Default, que é o que eu defini aqui no arquivo do Traffic. Eu fiz aqui um Certificates Resolvers Default, beleza? Esse nome aqui é você que dá, poderia ser qualquer coisa. O que tá faltando agora é só adicionar no Network Traffic, que ele precisa estar nessa network para funcionar, e simplesmente adicionar ela aqui abaixo, falando Networks Traffic, e falar que ela é externa, ou seja, a gente não vai criar nesse serviço aqui, certo? Ela vem de fora e, no caso, vem do outro Docker Compose, né? Agora, isso aqui a gente pode atualizar lá no repositório. Beleza? E a gente também tem que agora mandar esse Docker Compose aqui do Traffic lá para nosso VPS, né? Abrir um novo terminal, Traffic. E daí aqui, pra gente não ter que levar lá pro Git, né? Eu vou só dar um SCP nesse arquivo aqui pra gente copiar por SSH, né? Seria meio que isso, na verdade. Na real, é um protocolo específico, né? Mas você pode pensar nele dessa maneira. Então eu vou só dar um SCP aqui no nosso Docker Compose. Vou criar a pasta Traffic aqui na nossa VPS, tá? Então agora a gente tem essa pasta. Eu posso simplesmente copiar aqui para doc, que é nosso VPS, home perlin /traffic docker compose .yaml, beleza? Copiou. Agora se a gente vier aqui na VPS, dá um ls dentro da pasta traffic. Nosso Docker Compose está aqui, tá? Exatamente como a gente configurou. Então isso aqui a gente já pode dar um Docker Compose up para já subir isso aqui.
Beleza? Esperar ele dar pull na imagem, tudo certo? Correto? Tá aqui. Se eu acessar o IP da minha VPS e passar aqui 8080, que é a porta do dashboard do Traffic, pode ver que ele vai carregar. E aqui a gente consegue ver uma dashboard de tudo que está acontecendo, tá? A gente consegue ver o nosso serviço, etc. Mas pode ver que ele não está roteando nada porque a gente ainda não atualizou o blog, entende? Então vamos aqui para o nosso passo do blog. A gente vai dar um git pull. Beleza? E agora a gente vai dar um docker compose down, só para parar tudo 100%, e um docker compose up. Beleza? E aqui a gente pode agora dar um reload. Ó, pode ver que ele já carregou ali. Vamos abrir aqui, ó. Pode ver que ele até identificou aqui nossa configuração, viu que ele tá com o TLS ativado, Options Default e Certificate Resolver Default, que foi o que a gente definiu nessa config aqui, né? Default, tá vendo? E agora, isso aqui em tese já vai estar funcionando. Então vamos lá, blog, hyperlink.dev. Olha só, que beleza. Com HTTPS, tudo certo, e a gente consegue explorar aqui nosso site perfeitamente, tá? Esses loads aqui não estão exatamente como eu gostaria, mas isso aqui é um setup simples, né? E ficou bem legal assim, cara. Depois eu posso otimizar isso aqui, e principalmente uma coisa que eu quero colocar é a mesma funcionalidade da Vercel de quando eu dar push pro GitHub, ele já puxa pra cá. Eu posso fazer isso aí depois, se alguém se interessar e publicar esse vídeo. Vamos testar aqui no nosso pub.hyperlink.dev, que é o nosso domínio secundário, pode ver que ele funciona também. Então já estamos com TLS 100% e tudo beleza. Vou fechar isso aqui. Muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo até aqui, tá? Foi um deploy rapidinho ali, só pra gente mexer algumas coisas. Se você tiver com alguma dúvida, quiser que eu traga alguma outra coisa, por favor, me avise nos comentários. E eu tenho certeza que muita gente aí tem serviço na Vercel, mas consegue uma VPS. Essa VPS que eu tô utilizando aqui é da DigitalOcean. Se você for de estudante matriculado, tu consegue utilizar teu e-mail da instituição para resgatar o GitHub Student Pack, que te dá direito a uma VPS gratuita na DigitalOcean se você manejar a tua budget ali direito, né? Então isso aqui, especialmente se você for estudante, também é gratuito. Caso contrário, não é tão caro você ter uma VPS, e tem vários serviços que dão uma VPS de graça, tá? Também temos opções como Fly.io e assim por diante, mas é interessante fazer esses deploys manuais pra gente não ficar dependente das plataformas. Eu conheço um monte de gente que não sabe fazer um deploy até hoje, mas tem um monte de projeto na Vercel. E na verdade não tem problema nisso, porque a Vercel é uma ótima plataforma, é muito conveniente. Aliás, talvez para esse blog até fizesse mais sentido deixar na Vercel, justamente pela conveniência e pela característica dele ser um projeto bem simples, é gratuito deixar lá. Mas eu queria trazer isso aqui para VPS e trazer para vocês num vídeo. Então qualquer dúvida deixem aí e muito obrigado por terem assistido.